galera, Mengão classificado para a tristeza de muitos antes rubro-negro aí. Ai, Flamengo vai cair, pelo amor de Deus, né, galera? Aqui é um malvadão, tá? 7-1 aí, agora tô desmerecendo, né? Mas se tivesse perdido pro Sampaio Correia, estaria aí todo mundo pegando no pé do Flamengo. Mas como venceu, agora tá desmerecendo. É sempre assim, né, galera? Deixa teu like, se inscreve. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Você flamenguista, você anti-rubro-negro. A resenha é garantida. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E vamos acompanhar a galera do Sport TV falando sobre esse triunfo do Flamengo em cima do Sampaio Correia. Beleza? Mais uma vez, deixa teu like, se inscreva. Link como forma de crédito aqui na descrição. Bora acompanhar. Daqui a pouquinho, para se juntar a mim, ao Carlos Eduardo Mansur e ao Fernando Praz, nesta edição do Troca de Passes. Boa noite, Mansur. Boa noite, Barreto. Boa noite, Praz. Boa noite a todo mundo que assiste ao Troca. 2 detalhes sobre essa rodada com alguns jogos simultâneos do Campeonato Carioca. O Flamengo entrou em campo precisando vencer e precisando que acontecesse um dentre 3 resultados. Só um aconteceu. O empate do Madureira, os jogos estão nos acréscimos, né? Mas o empate do Bangu com Boa Vista e o empate do Volta Redonda com Madureira, nenhum deles fez o Flamengo ultrapassar esses adversários. O único que o Flamengo ultrapassou foi o Nova Iguaçu, que está perdendo para a Portuguesa. Ricardo Lai já chamou. Então vamos lá. Vamos para o Maracanã. Fala com o Guilherme, capitão da equipe do Sampaio Correia, uma derrota bastante sofrida, né? Porque teve toda a situação do Alexandre, está no hospital, está em um quadro estável, mas eu queria que você falasse dessa derrota, mas também daqui para frente. Tem o quadrangular, tem Copa do Brasil, né, no calendário do Sampaio Correia, né, na outra semana contra o Desportiva, Ferroviária, e o jogo de hoje. Primeiramente, boa noite, né? A gente não esperava esse resultado, né? Sabe que o Flamengo é uma grande equipe, né? Mas esse resultado de 7-1, acho que foi, a gente não esperava. Agora é focar continuar no campeonato, né? Pra gente se livrar do rebaixamento e manter o time na Série A do Campeonato Carioca. Obrigado ao Guilherme falando por aqui, Richard. Lá, estou aqui com o Bruno Henrique. Boa noite, Barreto. Boa noite, amigos. Bruno, o Flamengo entrou nesse jogo pressionado, precisando vencer, dependendo de combinação de resultado, e sai com um placar elástico, com classificação encaminhada. É um jogo, é um resultado que recoloca o Flamengo nos eixos. O que você pode dizer dessa apresentação? Olha, boa noite a todos. Feliz pela vitória, pelo desempenho da equipe. É claro que ainda é pouco. A gente está retomando a nossa forma física, que foi o fator primordial no ano passado. Então, a vitória de hoje, claro que traz um pouco de tranquilidade para a gente poder dar sequência no trabalho e continuar na pegada para os próximos desafios. É um time que pode crescer no mata-mata do Carioca? Olha, com certeza. Mata-mata são jogos muito difíceis, mas o Flamengo entra muito, muito vivo e vamos buscar o que a gente tem para esse Carioca. Obrigado, Bruno. Volto contigo, Barreto. Valeu. Richard Souza, Ricardo Lai, muito obrigado pela participação de vocês no Troca de Passes. Imagino que as entrevistas de campo tenham terminado. A gente fica, evidentemente, né, na expectativa da coletiva do Felipe Luiz. Quer completar, só para completar, se o Nova Iguaçu tivesse vencido a Portuguesa, o Flamengo podia fazer mais 7 gols no Sampaio Correia. Não ia adiantar nada, né? Que não adiantaria, o Flamengo estaria no quadrangular do rebaixamento. Para o Flamengo, nesse caso, serviria até um empate, né? No caso da Portuguesa e Nova Iguaçu, sim. O Nova Iguaçu teria que vencer o jogo. O jogo está 1-0 Portuguesa no acréscimo ainda. Que está com mais de 53 minutos. Agora, o que eu acho relevante... A gente ainda não pode chamar o Flamengo de classificado, sei não, lá. Né? Se acontecerem 2 gols no jogo... Saem 2 gols 2 gols do Nova Iguaçu nos últimos lances do jogo, o Flamengo está fora. Outros 2 gols da noite evitaram uma situação um pouco desagradável, que foram os gols do Volta Redonda contra o Madureira e o gol do Bangu contra o Boa Vista, porque impediram que o Botafogo entrasse em campo amanhã sem ter o primeiro lugar do grupo garantido, porque colocaria o Botafogo na seguinte situação: se perder, é evidente que não um profissional de futebol tenta ganhar o jogo. Eu não acredito que um profissional entre deliberadamente por outro resultado. Mas o jogo seria cercado de um fator que é desagradável para o esporte.
você entrar em campo sabendo que a vitória te coloca numa situação pior do que você não ganhar o jogo. Terminou, hein? Agora podemos tratar Agora o Flamengo tá como classificado. Acabou Português e Nova Iguaçu encerrado. Então agora é definitivo, porque o Botafogo não perde mais a primeira posição. O jogo nas quartas é Botafogo e Flamengo. Mas o Botafogo poderia amanhã contra o Vasco entrar sabendo que se ele ganha é o Flamengo, se ele não ganha é o Boa Vista ou o Madureira. Lembrando que a vitória do Flamengo tirou do Vasco qualquer possibilidade de disputar o quadrangular de rebaixamento. Isso, né? Isso encerra a questão. O Vasco entra classificado Vasco também. entra classificado e o Botafogo entra em primeiro lugar pela combinação de resultados. Praz, boa noite. Boa noite, Barreto. Boa noite, Mansur, pessoal de casa. O Flamengo começa o campeonato da maneira que começou, com jogadores do Sub-20, aí chama, como todo mundo falou, a cavalaria no jogo contra o Vasco, vence, e agora vai para esse jogo de hoje precisando vencer para não ir para o quadrangular do rebaixamento, para a disputa do rebaixamento e também para classificar. Primeiro tempo, o Flamengo sempre foi superior o jogo todo, mas o primeiro tempo com um placar bem magro e o que dá uma certa instabilidade, uma certa apreensão. Aí no segundo tempo o Flamengo deslancha e faz um sonoro 7-1, né? E agora o Botafogo que dá o azar, né? Porque é o azar. O Flamengo, a gente não pode dizer que é azar de enfrentar o Botafogo, porque o Flamengo estava preocupado, de repente, em não classificar. Então, para o Flamengo que viesse... O azar para o Flamengo seria disputar quadrangular antes de rebaixamento. Mas o Botafogo tem um azar, óbvio. E se fosse ao contrário também, se o Botafogo estivesse brigando e pegasse o Flamengo, porque num grupo onde classificam 4 e a gente tem um clássico logo na primeira fase eliminatória, não é bom para nenhum dos dois, né? Vamos então ao Maracanã, onde Jader Rocha repetiu, olha ele aí, 9 vezes, porque teve gol anulado também, né? Não, 10. 10? O pênalti que voltou, né? O pênalti que voltou, é verdade, Ramida. Teve isso também. Tá rouco. Olha, quase um dia inteiro aí, hein, Jader? Boa noite para você, para o Led e para o Ramon. Abraço, amigos. Valeu, Barreto, Mansur, Praz, galera que tá com a gente aqui no Troca de Passe. Você vê, vida de narrador é assim, cara. A gente tem que estar preparado. Gritei 10 vezes para valer 8. Tá bom, né? Os caras batem 2 pênaltis para fazer hoje foi a consagração. Foi. Estamos bem, começando bem a temporada. Amigos, acima de tudo, classificado o Flamengo com esse histórico 7-1 no Sampaio, mas já projetando, pensando algo para o calendário. O Flamengo, ele mantém a esperança de conquistar mais um título, é o maior vencedor do Campeonato Estadual, não vai ter esses 2 jogos a mais que um quadrangular de rebaixamento implicaria, né, na vida do Flamengo, sem contar o constrangimento. Mas é um clássico, é um jogo contra o Botafogo. Não estava nos planos, evidentemente, do Botafogo encarar o Flamengo e do Flamengo encarar um Botafogo num mata-mata tão cedo no Campeonato Estadual. Boa noite, amigos. Não deveria estar, né? Mas era uma possibilidade. Porque imaginava-se que o Flamengo poderia até passar em segundo ou em terceiro. Sim. Nos outros jogos, né? Só que Boa Vista e Madureira pontuaram. Então não deu para escapar, mas pelo menos o Flamengo conseguiu chegar. Vai pegar um Botafogo que também tem essa possibilidade de ainda brigar pelo título da Taça Guanabara. Eu estava vendo aqui da questão que o Botafogo ganha do Vasco amanhã, ele chega a 12 pontos. Sim. O Fluminense, ele já tem 12 pontos. Então, se o Fluminense empatar com o Maricá, me ajuda, o Mansur, o Fluminense é o campeão da Taça Guanabara. Essa é a tendência de Taça Guanabara e ele fica com a melhor campanha da fase inicial. Mas, enfim, eu acho que estava mapeado esse Flamengo e Botafogo. Como, nesse momento, está mapeado o Fluminense e Vasco, né? Exato. E obriga o Vasco a ganhar do Botafogo amanhã para tentar sair do 4º lugar e escapar do Fluminense também nas quartas de final. Como estava mapeado que o Flamengo ia golear o Sampaio Corrêa, né? Pelas circunstâncias, pelo momento do Flamengo, precisava dar uma resposta ao torcedor, fazer um jogo, não vou dizer convincente, que o adversário era muito fraco, mas
É necessário fazer um resultado contundente, soltar alguns jogadores. O Paquetá fez um bom jogo individualmente, jogou bem. O Samuel Lino voltou a fazer gol. Pedro fez 2, ainda não havia marcado na temporada. Samuel Lino não havia feito gol, fez. Bruno Henrique fez 2, também não tinha nenhum gol na temporada. Enfim, foi um gol para destravar os jogadores. Se o Flamengo vai aproveitar o embalo, a gente vai ter que esperar os próximos jogos. Terça-feira o Flamengo já joga contra o Vitória no Barradão. Depois tem um clássico com o Botafogo, que a tendência é que seja no sábado de Carnaval. Sim. Até porque o Flamengo viaja terça de Carnaval para Buenos Aires, para jogar contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana. Então a tendência é que esse Botafogo e Flamengo seja no sábado de Carnaval. Então a gente vai ter que esperar, porque o calendário é forte agora. O Flamengo conseguiu o que ele precisava hoje, mais do que uma classificação. É estancar a sequência ruim e dar uma resposta positiva ao torcedor, que não compareceu. Hoje, há muito tempo eu não vi um Maracanã tão vazio no jogo do Flamengo, 24, quase 25 mil torcedores. Para jogos do Flamengo é pouca gente, mas hoje, com temporal no Rio, bloco por tudo quanto é canto, carnaval já pegando fogo, não rolou. Foi 25 mil pessoas. Agora, há muito tempo eu não via o Flamengo jogar para 25 mil pessoas no Maracanã. Ô Ramon, o jogo dá sinais, né? Por tudo aquilo que a gente repercutiu aqui já, daquilo que a gente já está projetando, mas ele dá sinais para o Felipe, né? Tudo bem, amigo? Tudo bem, Jader, Lédio, Praz, Mansur, Barreto, quem está com a gente na troca. É isso, né? Foi um jogo de observação. Um jogo para dar mais entrosamento, para dar mais ritmo ao Paquetá. Como o Led falou, fez uma partida individualmente falando muito boa, gostei muito das movimentações. Everton Araújo, precisamos destacar também, tomou conta ali do meio de campo, roubando bola, se impondo fisicamente, tanto por cima quanto por baixo, fazendo o time andar, o jogo do Flamengo andar. Importante para o Royal, 2 assistências, importante para o Lino. É isso, o Felipe Luiz conseguiu observar, dar minutagem, colocar jogadores jovens, Douglas Telles, o Wallace entrou muito bem, verdade que quase foi para o Bragantino, não foi. O Douglas Telles, o garoto, né, de 18 anos, entrando, fazendo um gol no Maracanã, o seu terceiro, né, Led, pelo Flamengo. É isso, assim, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Mesmo com uma equipe alternativa, o Flamengo é infinitamente melhor que o Sampaio Corrêa, e eu não estou faltando respeito nenhum com o Sampaio Corrêa, foi nítido. Nos números, na partida, no placar, o Flamengo fez o que tinha que fazer. E uma coisa só para fechar agora da minha parte, que depois eu queria até, se pudesse, a gente debatesse. Eu acho que sim, Mansur, Praz, Barreto, né? A gente está chegando na reta final da primeira fase da Série A, brigando para se classificar ou não classificando, né? É um fato que pode acontecer e pode ser recorrente daqui para frente, né? Ter o estadual, uma temporada que acaba muito tarde, um estadual começando muito cedo com um brasileiro, isso pode ser recorrente daqui para frente. Sim. Aí o que vai acontecer, se a CBF com a federação vão consertar, vão fazer algo, ou se vão manter o planejamento de ter o sub-20 e correr o risco de brigar por um quadrangular de rebaixamento, ou ser rebaixado no estadual, que para mim é uma vergonha para um clube que joga uma Série A gente não sabe. Mas é isso, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Eu acho que para o torcedor é o alívio por uma classificação no estadual, é uma partida de reafirmação e que dá confiança, né? O que o Lete falou, estanca, traz paz para o clube, traz paz para o vestiário. O Praz está aqui com a gente. Inclusive, ele chega no Rio de Janeiro. Antigamente, ele ligava, Led. Vamos jantar, vamos... Agora não fala mais nada. Ele virou estrelinha. Sucesso subiu a cabeça. Eu só visita aqui. Eu só visita. É verdade. Eu sei que eu não precisava intervir para isso, porque todo mundo em casa já sabe. Mas só para dizer que o Lédio está certo. Se o Fluminense empatar, ele é o campeão da Taça Guanabara. Eu não precisava dizer que o Lédio está certo. Mas como ele me perguntou, pediu para eu checar, mas eu preciso acrescentar um item na lista do Lédio. Hoje também é dia de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Esqueci. Pode ser, Barreto, pode ser que eu saia daqui e perdido o Caio lá. Pode ser. Longe não está. Hoje tem isso, passar a programação aqui que eu tinha deixado separada. Hoje tem Salgueiro. Vila Isabel, uma favorita esse ano. Salgueiro, Tuiuti e Portela. Pela programação aqui, a Portela estaria entrando agora e seria a última escola da noite. Amanhã tem mais. E na semana que vem já Carnaval e quartas de final em jogo único, né? Com a possibilidade, com um clássico. Ida e volta. A única fase com ida e volta é a semifinal. Um clássico já garantido e outro
Dependendo do Vasco, para não acontecer, como Vai vocês depender do disseram. Vasco, exatamente. Aí tá a tabela. No Campeonato Carioca não tem meio termo, né? Não tem zona de conforto. Não. Os 4 primeiros se classificam, os 2 últimos vão para o quadrangular contra o rebaixamento. A Portuguesa, apesar de... Ah, não, a Portuguesa, olha só, hein? Foi no gol... Não sofreu o gol do empate, não. Mas a Venceu Portuguesa o já Nova entrou na Iguaçu. A rodada no Portuguesa ganhou o quadrangular, jogo. né? Mas ela já entrou na rodada no quadrangular. É. Ela não Vasco- tinha possibilidade ela de não- sair. não Ela não tinha poderia. chance de classificação. Isso. É o Como que o Bangu, que é o- aumenta o peso da eliminação do Nova Iguaçu, né? Quem Perdeu tinha para um chance de time classificação? eliminado. Quem tinha chance de classificação no grupo do Vasco, Botafogo, era o Sampaio Corrêa. Perfeito, perfeito. Exatamente. Agora, como o Bangu tem 10 pontos, é terceiro lugar, e o Vasco tem 8, o Vasco só escapa do Fluminense se ele ganhar. Sim. Ele tem que ganhar o clássico. É Se ele isso. não ganhar o clássico, Então é isso aí, manos. Agora é o Flamengo aí focar nessas finais aí e se recuperar o quanto antes aí, em busca, é claro, da taça. Beleza? Se inscreva, deixe seu like. Hoje tem react, hein? Saudações e valeu!